Para que serve a Sociedade Anônima do Futebol? Qual é o objetivo que os clubes no Brasil têm em fazer uma Sociedade Anônima do Futebol? Quando um clube faz uma Sociedade Anônima do Futebol, ele vai perder a sua marca, vai perder a sua identidade, vai perder a cor da sua camisa. O dono vai trocar o clube de cidade. Essas e outras dúvidas que ocorrem no dia a dia aí dos torcedores, que ouvem muito hoje falar sobre a Sociedade Anônima do Futebol, elas estão sendo endereçadas, estão sendo discutidas aqui nessa série sobre Sociedade Anônima do Futebol no Brasil. Meu nome é Vicente Crício, nós estamos no canal 3VV e roda a vinheta. Esse é o 5º episódio da nossa temporada sobre Sociedade Anônima do Futebol no Brasil, seus mitos, suas verdades. E hoje nós vamos falar a segunda parte, nós estamos fazendo a segunda parte do episódio sobre o Bayern de Munique, que é uma comparação de uma Sociedade Anônima do Futebol com um clube gerido pelos seus sócios, onde os seus sócios, clube social, tem 75% das cotas das ações do clube de futebol Bayern de Munique. E qual é o resultado que isso tem gerado? Vocês viram no episódio anterior os números do Bayern, né? Número de vezes que o Bayern foi campeão. Desde 2001, o Bayern se constituiu como esse clube empresa entre 2001 e 2002. E desde então, em 23 temporadas, eles venceram 17. Foram campeões em 17 no campeonato alemão. Foram vice-campeões mais 3 vezes. Foram campeões da Champions League. E com resultados financeiros muito consistentes, de receitas crescentes, EBITDA crescente. Mas eu também terminei falando que nem tudo são flores. E por que nem tudo são flores? Porque é claro que existem conflitos. Não existe uma instituição, não existe uma organização que você consiga blindar 100% os executivos e as decisões que eles tomam de algum tema político. O problema é quão político é uma estrutura de um clube social versus o quão político é uma estrutura de uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol, versus o quão político é uma estrutura como essa do Bayern de Munique. Por que eu estou dizendo isso? Vamos fazer uma comparação, que é o seguinte. Mesmo numa empresa, vamos pegar uma empresa, pega a Coca-Cola. A Coca-Cola tem sócios, tem investidores, tem acionistas, é uma empresa de capital aberto. Estes sócios, investidores, acionistas, eles colocam de acordo com a Constituição, uma espécie de um estatuto da Coca-Cola, com a sua governança, eles elegem os conselheiros que estão lá. Esses conselheiros representam os sócios e geralmente quem tem mais participação consegue colocar uma cadeira, 2, 3 cadeiras no board. Esses conselheiros, eles administram, junto com o presidente do conselho, eles administram a Coca-Cola do ponto de vista objetivos, governança, orçamentos, investimentos. O dia a dia da Coca-Cola, quem toca são os executivos, o CEO, são os diretores, o diretor de marketing, o diretor de vendas, o diretor de produto. Pode existir um corporate games, algum jogo político que pode minar um CEO, pode ser aqui da Coca-Cola, pode ser, estou usando como exemplo hipotético, obviamente, pode ser de uma outra empresa de capital aberto no Brasil, ou de uma empresa ainda aqui de capital fechado, mas que tenha sócios. Existem jogos políticos? Claro que existe, porque nem sempre o resultado impera. Mas é óbvio que quando a empresa dá resultado, o corpo de executivos está mais blindado. Quando a empresa não dá resultados, o corpo de executivos está menos blindado e você pode mandar embora o presidente do board, junto com os outros conselheiros, podem tomar a decisão de demitir o seu CEO. Que é como nós demitiríamos aqui o diretor executivo de uma empresa. O que acontece hoje num clube social? A participação política é muito maior do que as decisões serem tomadas por temas técnicos. Vocês podem imaginar que num conselho de um clube social, em que você tenha 300 conselheiros, se reúne 4 vezes por ano, e nessa reunião ele tem que discutir uma prestação de contas da presidente do clube social, que também é presidente do futebol, mas que ao lado ela tem que reportar sobre piscina, sobre bocha, sobre xadrez. Com esses 300 conselheiros, não é algo produtivo. Uma estrutura do COF, que é hoje quem mais fica perto
do futebol, porque as decisões maiores estão dentro do futebol, em que é eleita de uma maneira política, também por esses 300 conselheiros, e que muitas vezes esse COF tem um viés ligado ao clube social ou mesmo à área política da presidente ou do presidente, é claro que ele também não vai ter uma gestão técnica. Então, quando a gente compara o modelo de um Bayer que tem a participação lá de uns seus 3.000 sócios na eleição do presidente, que automaticamente vira presidente no conselho de 9 membros lá do Bayer Futebol. Quando a gente compara isso ao clube, como o clube de futebol como o Palmeiras e com os outros, todos os outros têm o mesmo modelo, a gente vê que realmente é muito difícil funcionar. Mas eu dizia que nem tudo são flores lá. Apesar desse modelo que parece muito redondinho, ainda mais numa cultura alemã, onde a disciplina é bastante rígida, né? Eles também têm problemas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Todo ano existe uma reunião, uma Annual General Meeting, e são cerca de 300 mil sócios. Eles são convidados, óbvio que não vêm os 300 mil. Comparecem aí a última de 2021, que era logo após a pandemia, então ela estava um pouco mais restrita. Compareceram 780 sócios. Pô, só 780? Sim, mas esses sócios, muitas vezes, eles representam grupos de sócios e eles levam suas moções, suas petições. E eles reivindicam seus temas nessas reuniões. Então veja só, o caso de 2021. E se você entrar lá no site do 3VV, você vai ver inclusive os links, as matérias que falam sobre isso. Os sócios reivindicavam, naquele momento, uma cisão de contrato do Bayer Futebol com a Qatar Airlines. Os sócios queriam romper essa parceria. Por que eles queriam romper? Porque eles acreditavam, como acreditam ainda, que o Bayer, qualquer Bayer, clube social, futebol, deveria abraçar a cláusula de responsabilidade social, o não ao preconceito e uma série de outras coisas. E como, naturalmente, lembrem-se que isso foi perto lá da Copa do Mundo, no Qatar 2022, estava muito quente o assunto das diferenças culturais do Qatar, dos povos dos Emirados, dos povos da Arábia, com a cultura ocidental. Havia uma crítica, uma gritaria muito grande por parte de alguns, né, de alguns segmentos de vários clubes, vários sócios, vários clubes, vários torcedores e tal. E lá era a mesma coisa. E tem um link lá no 3VV, nesse post, que fala exatamente desta reunião. Tem um vídeo, inclusive, sobre isso. E os sócios pediram uma votação para que fizesse o rompimento do contrato com a Qatar Airlines. Se vocês olharem lá na mesa, eu estou mostrando aqui uma imagem do post que foi colocado por provavelmente um torcedor do Bayer. Você tem a mesa composta desta reunião, desta assembleia, essa AGM. Lá você tem o presidente do clube social, que também é presidente do board. Está o Oliver Kahn, que na época era o CEO, e tem outras pessoas. Ora, os sócios votaram e tiveram 78%, 77,8% votaram pelo rompimento do contrato. Mas os membros deste board que estavam lá votaram contra essa moção. Ou seja, eles mantiveram a Qatar Airlines, eles tinham lá interesses comerciais nisso e acharam que isso era melhor para o clube do que os sócios estavam achando e não seguiram. Isso gerou uma gritaria muito grande. Vocês vão ver lá, tem um vídeo sobre isso lá no site. Você tem outro caso também. Eu comentei, né, que o time do Bayern foi campeão 11 vezes consecutivo nesse ano de 2023. 2022, 2023, temporada que terminou em junho. E foi, portanto, 11 vezes consecutivamente campeão. Esse título de 2022-2023 foi mais disputado. E até as últimas rodadas o Bayern não era líder. Mas venceu no final. Mas isso não foi suficiente para salvar a cabeça nem do CEO da época, que era o Oliver Kahn, o ex-goleiro, e nem o diretor esportivo, chamado Hassan Salihamidzic, que foi também jogador do Bayern. Ele era o diretor esportivo. Esse diretor esportivo respondia ao Kahn, respondia também ao board. E os dois foram mandados embora. Como se fosse o Anderson Barros e o CEO, não o treinador, o CEO fossem mandados embora porque foi mais difícil ganhar o título de 2023 do que das outras vezes. Eles também não ganharam a Champions League, enfim. Tem uma matéria muito boa do Trivela que fala sobre isso. Vocês estão vendo aí a imagem do
do Oliver Kahn e do Salih Hamidžić no jogo aí no ano de 2023, uma derrota do Bayern contra o Leipzig. Indo para o final agora desse episódio do assunto Bayern, eu comentei no episódio anterior que a motivação também em falar do Bayern veio não só pela admiração que eu tenho por eles, pelo modelo de gestão deles, mas porque ele também ele é hoje uma inspiração para o Fortaleza se tornar uma SAF. Pouca gente sabe, mas o Fortaleza tem sido um exemplo de gestão, profissionalização muito importante no futebol brasileiro, que em termos de gestores, é um deserto de qualificação, não? O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, está à frente do clube desde 2017. Ele tem uma diretoria toda de profissionais, 100% profissional, ele mesmo é profissional remunerado. Eles atuam 100% dedicados ao Fortaleza. O presidente é escolhido pelo sócio torcedor do Fortaleza. E a diretoria, de acordo com o presidente, é escolhida de forma técnica e não política, de gente que é do ramo. Que sonho, né? Para vocês terem uma ideia, lá em 2017, o Fortaleza tinha um orçamento de 27 milhões de reais por ano e foi para 267 milhões de reais no ano passado. Eu tenho no link lá do 3EV uma entrevista que o Marcelo Paz, presidente do clube, deu ao CNN Sports, falando sobre Fortaleza. E é muito bacana, vale a pena vocês virem lá e ver, são 2 minutos de vídeo. De qualquer maneira, eu quis citar aqui a SAF do Fortaleza, estou até tentando algum contato lá no Fortaleza para conseguir um pouco mais de informação, porque eu acho que vale a pena divulgar o que o Fortaleza está fazendo em termos de SAF, mas o que eu achei mais relevante, mais importante, mais bacana é que o Fortaleza quer copiar o modelo do Bayern. E qual é o modelo que ele quer copiar? Ele quer copiar o modelo em que o clube mantenha mais de 50% o controle e que esses sócios tenham uma participação na gestão muito parecida com o que acontece lá no Bayern e que a diretoria seja toda executiva e possa dar a este Fortaleza uma gestão profissional, tanto quanto, guardadas as devidas proporções, o Bayern de Munique Futebol tem nos seus quadros. Esse era o episódio sobre o Bayern. Eu agradeço bastante ao Levi, o meu amigo Levi, que mora lá em Munique e me mandou algumas informações que me ajudaram na composição desse episódio. Agradecer aos amigos que também têm mandado mensagens, seja pelo WhatsApp, seja aqui no canal, Cláudio Longo, outros amigos que têm sempre feito comentários muito, muito elogiosos para nós, muito, muito carinhosos. Ao amigo Mário Ferretti, que me mandou uma pergunta, não uma pergunta, ele fez uma provocação e que eu vou trazer isso no próximo episódio. A provocação foi a seguinte: existe alguma contradição entre você ser um futebol? Existe alguma contradição em que esse time de futebol é uma empresa que busca o lucro além do desempenho esportivo? Existe uma contradição nisso? Porque em algum momento você sacrifica o lucro para fortalecer o time. Como faz? Aonde está o equilíbrio nisso? Eu vou preparar um pouco mais as respostas ou as reflexões sobre esse assunto para o próximo episódio. Se vocês gostaram do episódio, deem um like, indiquem aos amigos, sigam o canal do 3EV no YouTube. Para a gente é muito importante o crescimento da nossa audiência. A gente faz isso com muita paixão, mas também dá muito trabalho. E, portanto, a gente quer crescer a audiência, não para monetizar, para viver disso, ganhar dinheiro com isso, mas para que o próprio canal remunere-se a si mesmo, para que a gente possa continuar gerando um conteúdo bem diferenciado para quem é amante do esporte, amante do futebol, amante da gestão do futebol profissional, de governança, e também para os torcedores do Palmeiras, que fazem parte da imensa maioria da nossa audiência, dos nossos amigos aqui que nos acompanham há tantos anos. Saudações alviverdes, um forte abraço para todos, fiquem com Deus e aguardem o próximo episódio. Um abraço.